Oi, gente! O vídeo de hoje é sobre perguntas e respostas, tá? As perguntas foram enviadas pelo meu Instagram, pelo direct do meu Instagram. Se você ainda não me segue lá, é @renatacelos. Todos os dias pela manhã eu posto stories que contribuem com a sua dinâmica, tá? Com a dinâmica de todos nós. Conto sempre um pouquinho sobre a minha dinâmica e o que vem acontecendo todos os dias pela manhã lá é que sempre alguma resposta do universo chega para vocês através de mim, tá? Então eu acho muito interessante isso, muito legal. Se você ainda não me segue lá, convido você a me seguir, tá? Então a primeira pergunta é a seguinte, eu vou estar lendo a pergunta aqui no meu computador e vou estar respondendo aqui para vocês, tá bom? A minha pergunta para o vídeo do YouTube é baseada no teu story. Quando acontecer o encontro, como identificamos se o nível de despertar e evolução está equilibrado e se estamos vibrando em quinta dimensão? Então, geralmente, nós que estamos em dinâmica, geralmente não, né? Nós que estamos em dinâmica de chama gêmea, nós somos almas antigas, né? Então é muito comum que a gente tenha karmas entre nós, entre as chamas. E, dando uma explanação rápida do que vem a ser o karma, karma é ação, gente, ação e reação. Então nós geramos karmas com todos, tá? Inclusive com a nossa chama. Agora, o que acontece é que nós não ficamos presos, né? Por conta do karma que a gente tem com a nossa chama, né? A gente não fica preso no círculo de reencarnações por conta do karma que a gente viveu com a nossa chama. Isso pode até acontecer, mas karma é karma. Então nós temos karma com qualquer pessoa, com qualquer ser aqui quando a gente está encarnado, tá bom? Então, quando a gente se conecta com a nossa chama, a gente começa a reviver as memórias que a gente tem com a nossa chama, né? E aí o que acontece? Só você convivendo com a sua chama, você sabe qual é o grau, né, de memória, ou a intensidade, ou a quantidade de memórias que você tem, de karmas que você tem com a sua chama, né? E aí começa o processo de limpeza. Tá? Por isso que é importante você trabalhar o seu campo, a sua chama trabalhar o campo dela e vocês trabalharem o campo da dinâmica e a conexão de vocês. Quando vocês se relacionam com a chama de vocês, independente de estarem em união definitiva ou estarem apenas em contato com a chama de vocês, vocês estão acessando já essas memórias, né? E aí esse processo precisa ser limpo através do espelhamento entre um e outro, tá? E a questão de você estar, como você sabe que você está vibrando em quinta dimensão, geralmente a gente está oscilando, porque como nós estamos num processo de transição planetária, nós ficamos permeando terceira, quarta e quinta dimensão. Né? Então, quando a gente conecta com a nossa chama, a gente começa a acessar a quinta dimensão. E aquela quinta dimensão, o nosso corpo ainda vai começar a se preparar para ancorar essa frequência aqui. Por isso que tem todo aquele processo de conectar as hélices do DNA, ativar mais uma hélice do DNA. Não sei se vocês sabem sobre isso, mas podem pesquisar, quem não sabe. Para quê? Para preparar o corpo físico para ancorar essa energia, porque é uma energia de frequência mais alta, o nosso corpo não está acostumado. Então é um processo de transição, tá bom? Que é uma coisa que a gente não precisa se preocupar, isso vai acontecendo automaticamente e às vezes a pessoa nem sabe sobre isso, nem entende nada sobre isso e ela vai passar por esse processo, tá bom? E quando ambos são casados, eu e minha chama somos casados, a esposa dele tem uma menina de 5 anos e vai ter outro filho esse mês. Eu tenho 3 filhos adultos, sou mais velha, 14 anos, moro no Brasil e ele na Índia. Já posso falar que esse relacionamento nunca vai dar certo. Se você diz que esse relacionamento nunca vai dar certo, o que eu tenho a dizer sobre isso?
né? Você já está criando essa realidade, você já está aniquilando toda a possibilidade de um dia você se reconectar com a sua chama. Então, gente, o ego, ele tem essa mania, esse hábito negativo de eternizar tudo, porque o ego ele não vê solução. O ego ele só vê dificuldade, ele só vê problema, ele só vê o negativo, tá? O como é o universo que vai prover. Agora, o que você está fazendo em relação à sua dinâmica? E quando eu falo isso, gente, quando a gente entra numa dinâmica de chama gêmea, a gente precisa questionar a gente mesmo, né? Ou questionar o universo, né? E depois começar um autoquestionamento. Então você vai questionar o universo por quê, né? Para que você está vivendo essa dinâmica? Medita, silencia para ouvir o universo. E depois, conforme o universo vai te respondendo e você vai acessando essa verdade, você vai começar a questionar você mesmo. O que eu quero para mim? E aí você vai perceber que muitas vezes você não consegue ter resposta, porque nem você sabe o que você quer. Ah, eu quero a minha chama, mas eu não quero deixar o meu casamento atual. Viu a contradição? Você precisa fechar uma porta para abrir outra. Então você precisa ter clareza do que você quer. É um trabalho, a dinâmica de chama gêmea é um trabalho de descobrir o seu propósito aqui no planeta, tá? O trabalho da dinâmica é esse. Se você não busca por respostas através do universo e respostas através do seu eu superior, você fica perdido, perdida, tá? Então é isso, você precisa começar a se questionar. Por quê? O universo não colocou essa dinâmica no teu caminho para piorar, e sim para abalar as suas estruturas para você sair da zona de desconforto, tá bom? Próxima pergunta. Todo mundo tem uma chama gêmea? Bom, gente, eu sinto que sim. Né? Que se todos nós somos um e somos fragmentos da fonte, todos nós, quando saímos, né? Quando nos fragmentamos da fonte, nós nos dividimos, né? E aí em duas polaridades. Mas isso, gente, não significa que a chama masculina não tenha o feminino nela e nem que a chama feminina não tenha o masculino nela. Nós, dentro de nós, temos as duas polaridades. E por que nós temos muitos problemas? Por essas polaridades não estarem equilibradas em nós. E na dinâmica de chama gêmea, um está numa polaridade muito exagerada, feminina, e o outro numa polaridade muito exagerada no masculino. E aí o masculino precisa ascender, equilibrar o feminino nele, e a feminina precisa trabalhar e equilibrar o masculino nela. Então não são duas, as chamas não é uma balança onde uma equilibra a outra. São duas balanças que precisam estar equilibradas e juntas formam uma potência de força energética positiva muito grande, tá bom? Então, eu sinto que todos nós temos chamas gêmeas, mas cada um está num processo de evolução. Tem pessoas que está adormecida disso, né? Ainda não teve nenhum encontro com a sua chama desde quando, enfim, saiu lá da mônada, ou teve poucos encontros, ou às vezes podem ter se encontrado e não ter se reconhecido, dependendo do grau evolutivo que esses seres estão, tá bom? É a minha opinião. Essa é a minha opinião pessoal, porque eu não me informei mais a fundo sobre isso. Próxima pergunta. Eu decidi que não quero mais me relacionar com a minha chama gêmea, pois quero um relacionamento assumido e ele é policial, exerce um trabalho que exige muito dele, realiza diversas viagens. Ele assumiu um compromisso com a polícia militar de gerenciar cursos a outros policiais. Enfim, essa é a desculpa para não assumir nada comigo.
mas também não quer deixar de se relacionar. Mas também não quer deixar de se relacionar mais da forma que... Não, faltou uma vírgula ali, gente, calma. Mas também não quer deixar de se relacionar. Mas da forma que estamos, não quero. Já tentei terminar e ele acabou contornando a situação, mas não age diferente. Ele tem muitos bloqueios. A pergunta é: posso seguir em frente e deixar a dinâmica? Ou eu já aprendi muito com ele, mas agora está me prejudicando, pois quero algo que ele não quer fazer. Se eu abandonar a dinâmica, me traz consequências? Obrigada, adoro seu trabalho. Então, se existem muitos bloqueios na sua chama, em você também existem muitos bloqueios. E vocês dois espelham esses bloqueios um no outro, né? Ele querendo tudo do jeito dele e você não sabendo se posicionar perante ele. Então, gente, é um trabalho muito lindo da dinâmica, olhando de fora. Tá? Dentro do processo é desafiador, difícil, o ego dói, o ego sofre, o ego sente tudo quanto é emoção negativa. Isso faz parte do aprendizado, tá? Eu já vi canais falando que entre as chamas não existe toxicidade, que se você está num relacionamento tóxico você não pode aceitar, porém eu tenho uma visão diferente. Claro que você não tem que aceitar um relacionamento tóxico, mas dentro de uma dupla de chamas gêmeas, onde existe o yin e o yang, geralmente quando o yin, né, a chama feminina é muito empata, o que acontece com ela? Porque eu não estou falando que é o seu caso, tá? Eu só estou dando um exemplo. O que acontece com o empata? O empata ele não sabe se posicionar, ele é muito aberto, ele é muito vulnerável às influências externas. E ele atrai quem? Pessoas com personalidades narcisistas. Então, geralmente, uma pessoa que está em dinâmica de chama gêmea e que é empata, ela já viveu um relacionamento kármico com um narcisista, tá? E aí o que acontece? Isso tudo é para ela se preparar, para ela aprender, tirar o máximo que ela pode daquele relacionamento ali, sair daquilo, e aí ela encontra a chama dela que vai fazer esse espelho caso ela não tenha curado definitivamente com o relacionamento kármico. Mas isso não significa que a sua chama seja um narcisista de fato. Porque eu vou explicar depois de um vídeo específico o que eu acessei, né, que eu questionei o universo e a resposta veio do porquê existe uma personalidade narcisista. É muito sério, é muito profundo isso, gente. Isso numa visão espiritual, tá? Onde eu não vi em nenhum lugar por aí. Eu vejo várias psicólogas abordando isso de uma forma muito profunda e verdadeira, que eu concordo plenamente, mas eu quero dar a visão espiritual que eu acessei. E enfim... Então, o que acontece? Você precisa se posicionar. Então, as chamas, elas fazem um acordo o acordo é um espelhar no outro que precisa ser curado. Quando você o empata, por exemplo, se cura de toda a carência, a dependência emocional que ele tem, automaticamente o próprio narcisista se afasta. E ele passa a mudar o comportamento com a pessoa. Não significa que você tenha que continuar vivendo com o narcisista, porque ele não vai querer isso com você. Ele vai aceitar que você se desvinculou dele e ele vai se afastar naturalmente, né? Porque ele não vai deixar de ser narcisista quando ele realmente é um narcisista e não apenas está tendo por um período esse comportamento para te espelhar, como é o caso da nossa chama. Tá? E aí o que acontece? Ele vai se afastar de você. E aí a sua chama muitas vezes faz esse papel. Por quê? Porque nós somos almas velhas, nós acessamos vários egos. E ele vai acessar o ego que que você precisa entrar em contato para curar aquilo que você precisa curar em você. Então, por isso que a gente não pode, gente, eternizar nada. Tudo é transformado. Se a gente está aqui é para transmutar, tá? Então você não deve aceitar de jeito nenhum
uma toxicidade, algo que você não concorde. Você tem que aprender a se posicionar. E esse posicionamento, ele não é da boca para fora. Ele é uma vibração. Ele é um posicionamento interno onde você começa a vibrar numa frequência diferente, onde muitas vezes você não precisa de muitas palavras. Você diz um não sentindo o não. Entende? E aí automaticamente a sua chama, aquela que tá te espelhando isso, ela vai mudar o comportamento dela, tá? Então, quando você diz que ele tem muitos bloqueios, ele tá espelhando o que você também tem. Então você não olhe, evite olhar para os bloqueios dele, volte o olhar para os seus bloqueios e ao curar esses bloqueios, você vai estar refletindo diferente na sua chama, você vai estar contribuindo com ela, tá bom? Complementando, posso seguir em frente e deixar a dinâmica? Você pode, não eternize nada, lembra? Você pode se afastar, você pode pegar um ar, respirar, você pode experimentar esse distanciamento e sempre sentindo como você está, sempre se auto-observando, se auto-analisando, não para se julgar, mas para aprender, sendo cientista de si mesma, tá? Então você pode se afastar? Pode, e não eternize nada, faça o afastamento, vê como você se sente, vê como você está internamente, se isso fez bem para você, se fez mal, se você sentiu algum tipo de abstinência, se você começou a sentir mais o que a sua chama sente, se autoanalise, tá bom? Mas não eternize nada, porque você não consegue se desvencilhar da dinâmica, tá? Depois que você se conecta à tua chama na terceira dimensão, que você acessa ela, e ela te acessa, ou só você acessa ela e ela ainda não te acessou, você já está condicionada na dinâmica. Ou seja, o que vai ser condicionada? Você não pode fingir que ela não existe, entende? Você pode tomar decisões, a decisão que você quiser através do seu livre-arbítrio, mas você não pode quebrar a conexão, você não pode ignorar isso, porque ignorar isso é jogar poeira para debaixo do tapete, tá bom? Deixa eu ver se tem mais, gente. Estou num relacionamento kármico de alma gêmea há quase 30 anos. 3 filhos, muitos conflitos. E esse ano apareceu meu chama. Como ter certeza que o ciclo com meu atual relacionamento chegou ao fim do ciclo? Vamos lá. Estou num relacionamento kármico de alma gêmea há quase 30 anos. Gente, um relacionamento kármico não é quando... Vou falar de uma forma, vou colocar num contexto para que vocês entendam. Karma é ação, nós temos karma com todos. Mas nós não temos relacionamento kármico com almas que nós temos afinidades. Nós temos karmas com almas afins, almas gêmeas e chama gêmea. Mas o relacionamento de alma gêmea, chama gêmea e alma afim não é um relacionamento kármico. Deu para vocês entenderem a diferença? Parece que não tem diferença, mas tem, tá? Por quê? Porque a alma gêmea, por exemplo, e a chama gêmea, ela é um relacionamento de alma, então é positivo. Não é negativo. Vocês não se uniram ali para queimar um karma. Vocês se uniram ali porque vocês se conectaram por um amor profundo e não pelos laços das memórias negativas. Entende? Eu acho que eu consegui trazer essa clareza. O relacionamento kármico, vocês se atraem pelo ódio ou pelo conflito. Relacionamento de alma gêmea e chama gêmea, vocês se atraem pelo amor, tá? Então, pode ter karma no relacionamento de alma gêmea e de chama gêmea? Pode, mas ele não é kármico. Ele é um relacionamento de conexão de alma. E aí você se conecta e trabalha a limpeza dentro desse relacionamento. Já um relacionamento kármico, vocês se atraem por energias densas, mais negativas, mesmo que haja amor de fato por uma parte,
né? Como aconteceu no meu relacionamento kármico, onde há um amor verdadeiro de mãe e filha de uma outra vida, de mãe e filho de uma outra vida minha que eu tive com esse relacionamento, que eu tive com o meu relacionamento kármico, né? Que eu era a mãe dele. Então esse laço de amor se vinculou, se concretizou. Porém, ele não foi transformado em Dharma porque a outra pessoa não quis. Então eu decidi colocar um ponto final. E aí eu vou entrar nessa questão agora. Como ter certeza que o ciclo com o meu atual relacionamento chegou ao fim do ciclo? Gente, ver é ser livre. Se você acessou que você vive um relacionamento kármico, como eu acesso isso, Renata? Você se dá conta de que você está num relacionamento kármico. Você percebe, você sente, você tem insight, né? Você chega a essa conclusão de que você está num relacionamento kármico. E aí o que você tem que fazer? Tomar decisões. Ah, claro que não é simples, mas você vai buscar mecanismos de desfazer os nós energéticos entre você e a pessoa, tá? E isso é independente da pessoa ter consciência da outra pessoa, né? Ter consciência da relação ser kármica ou não. Porque às vezes você sabe que é uma relação kármica, mas a outra pessoa que você se relaciona, ela nem tem esse tipo de entendimento, ela nem acredita em reencarnação. E aí como é que você faz para transformar essa relação em Dharma? Você tenta curar a relação. Quando você vê que a outra pessoa está resistente para curar essa relação e só você se curou, se perdoando a outra pessoa, se conscientizando, e aí a outra pessoa não faz nenhum movimento para superar e continua havendo conflito, você já está livre. É uma questão de você tomar decisão, e se for um relacionamento de casal, você se separa. Tá? Automaticamente você vai cortar aquela conexão negativa com aquela pessoa, tá? E aí a espiritualidade se encarrega de ir desfazendo os nós energéticos nos outros planos, nas outras dimensões, tá? É claro que se você fizer um trabalho de divórcio energético, você acelera esse processo. Tá bom? Mas a partir do momento que você se deu conta que está no relacionamento kármico, você só se sujeita a ele se você for masoquista. Entende, gente? Então é bem por aí, tá bom? Eu não estou me aprofundando muito para dar tempo de responder as perguntas direitinho, tá, gente? Mas enfim. Vou continuar essa mesma pergunta, tá? O fato do meu chama ter aparecido agora seria um sinal? Tenho tantas dúvidas sobre como me posicionar, Receio de dar um passo em falso, apesar da vontade monstro de me atirar nessa relação. Ela colocou risos. Observação, meu chama me pressiona para eu terminar, porque quer relacionamento sério. Então, mais uma vez eu vou voltar lá naquela pergunta do começo. Você precisa saber o que você quer, entende? A gente não tem que sair de uma relação para outra. Você tem que saber o que você quer ou o que você não quer, tá? Então assim, eu tô casada, não estou bem, não estou satisfeita com o meu casamento, independente de ter aparecido alguém ou não, gente. Porque eu aconselho a vocês a não sair de uma relação porque você conhece uma outra pessoa, não assim. Primeiro, você se resolva internamente, se torne um ser independente. Senão, você vai reviver de novo com uma outra pessoa aquela mesma dinâmica. Se for kármica, é kármica. Se você não resolver, estiver resolvida, estiver superada dentro de você sobre aquilo, sobre todos aqueles problemas e conflitos que existem naquela relação, você vai repetir esse padrão. Então, isso precisa ser curado dentro de você. Você tendo clareza do que você quer para sua vida, clareza que você é uma pessoa independente emocionalmente, tá? Então, assim, o que você quer para você? Então, eu volto a pergunta para você. O que você quer? E aí você não vai saber me responder. Eu quero ficar até com a minha chama, mas eu tenho medo de sair do meu relacionamento e de fazer algo errado. Bom, você está com medo de sair da segurança que o comodismo te deu. Né? Mas você é feliz? Então a pergunta-chave, gente, eu estou feliz?
Se você fala assim, eu estou verdadeiramente, não é da boca para fora, é o estado interno, é a vibração. Eu estou feliz? Sim, estou feliz. O que essa dinâmica de chama gêmea quer me mostrar? Será que ela quer me mostrar que, na verdade, eu não estou feliz e eu achava que estava feliz? Ou o que mais ela quer me mostrar? E o que mais? Então, tudo é uma questão de você buscar dentro de você. Entende? Agora, que você precisa se posicionar, se você está se relacionando como no papel, numa postura de amante com a sua chama, isso tem um prazo, tá, gente? Isso tem um prazo. Por quê? Porque muitas vezes as chamas se conectam quando uma ou ambas ainda estão casadas, mas isso não pode demorar muito a ser resolvido. Essa decisão, essa virada de página, ela não pode demorar muito, porque acontece o quê? Você rebaixa a dinâmica para a terceira dimensão. E aí você perde a proteção da espiritualidade. Por quê? Porque você baixou a sua vibração e você está levando a dinâmica numa postura de dependência ou de prazer superficial. Não, utilize da dinâmica para você buscar toda a sua individualidade. Entende? E aí você vai tomando decisões, você vai sentir, você vai saber se você não quer mais ficar nesse casamento, e aí a chama veio para te ajudar a ver que você pode viver sozinha, que você pode tomar decisões porque você não está satisfeita com aquilo, sem medo de sair daquilo por conta de segurança, porque o ego quer isso, o ego quer segurança, entende? E aí não existe segurança aqui. Tudo muda o tempo todo, tá? E aí você precisa aprender a ser responsável por você mesmo dentro dessa inconstância da vida. É isso que todos nós precisamos aprender aqui, e é isso, principalmente isso, que a chama masculina traz pra gente feminina. Tá? Por quê? Porque a feminina costuma ser muito dependente emocionalmente, financeiramente, mentalmente, tá bom? Então busque isso dentro de você, tá? Se questionem mais, gente, questionem dentro de vocês. É importante vocês irem para a internet procurar tudo quanto é assunto sobre chama gêmea? Claro que é. Você precisa entender o que é aquela coisa surreal que aconteceu com você, mas depois vai para dentro. Questiona a espiritualidade para que eles te respondam. Questione a você mesmo o que você quer para a sua vida, o que a dinâmica veio te mostrar, o que você precisa aprender. Queira aprender para vocês não ficarem arrastando a dinâmica nessa aflição, nessa agonia. Fico com a minha chama, não fico com a minha chama, saio do meu casamento, não saio com esse casamento, a minha chama se afasta, eu me afasto, a gente sofre. Isso não é vida, vocês estão rebaixando a dinâmica. Vocês precisam acessar a verdade da dinâmica de vocês. E a verdade da dinâmica de vocês, que é individual para cada dinâmica, está dentro de cada um de vocês. Tá bom? Então é isso, gente. Espero ter contribuído com vocês. Mais uma vez, eu vou pedir para vocês me seguirem no Instagram, @RenataCelos. Gente, curtam os vídeos, por favor. São muitas visualizações. Comecem a trabalhar a gratidão, tá bom? A gratidão dentro de vocês. Vocês assistem o vídeo, gostam do conteúdo, clique lá no joinha, compartilhe com quem você ama, tá bom? Para você poder aprender a equilibrar. Isso também faz parte do equilíbrio, tá bom? Então me sigam lá, @RenataCelos. Então é isso. Beijo para vocês, até o próximo vídeo.